Muito boa tarde, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Vejo Terra Viva. Eu limito-me apenas a escrever aquilo que na altura me veio à cabeça, não é verdade? Eu limito-me a pôr cá fora aquilo que manda lá no coração e na cabeça, não é verdade? Mas sem outras intenções. O ovo gouro. Por esse tempo, e um pouco por toda a parte, não faltavam aparições. Disso não sabia eu nada então. Sabiam-no as pessoas grandes? Mesmo assim, o sobressalto a notícia de que um dia para o outro varreu a freguesia. Nas margens do Antoine, numa ranca de pinheiro, ora neste, ora naquele, todas as noites se empoleirava uma Nossa Senhora. Deixava-se lá estar algum tempo, o povo cantava o Ave e rezava o terço, até que a pouco e pouco se lhe esfumava a imagem. E não sem que alguém com coragem de o dizer antes, logo todos deixavam de ver quando viam. Pois que nem todos com essa graça, mesmo muito poucos, estes de coração limpo e sem pé atrás, a bem dizer só crianças. Não me lembro de quem o primeiro a ser visitado no Pinhal, fosse quem fosse teu rebate. Quanto bondou para que todos os dias antes das Trindades se despovoassem as terras ao derredor. Seava-se mais cedo e antes de mais ninguém os homens dos pirulitos e do verdasco. Pelos caminhos, nem os de Santiago, formigueiros de gente, bem de ver que precisados do conforto da pinga, nem se fala nos bolos de bacalhau e nos rojões. De outro modo, como horas e horas à espera de pescoço torcido. E dores na nuca e na espinha, nos joelhos também, sacrifícios necessários para que se forçasse a misericórdia divina. E assim um pássaro nem pega no Pinhal. Este uma grande igreja com muitas colunas. Passavam-se à porta ranchos, cantavam as cantigas de Lourdes, raro as de Fátima, esta ainda mal conhecida. Seriam então as de Lourdes e os ares da tardinha cheios delas. Os cães nos quinteiros é que não gostavam. O meu uivava. Uma coisa de se me arrepiar a pele. Dizia minha avó que ele, assim quando dava por almas do outro mundo, via-as e cheirava-as. Nós é que não. Com o povo seguiriam então os mortos do cemitério. Não faltavam histórias dessas à lareira. Contava-as minha avó, minha mãe dava a sua ajuda. Por isso eu, ao par de todos os casos de bruxas e lobisomens da freguesia. Admiração, pois nenhuma, de que estes também passassem encobertos. Passassem, quem ia. Quem estava, estava. Regra de ouro. Mas eu tinha de ir. Empurrava-me minha mãe, levava-me, deixava-me-nos ir na corrente. Bem, eu sem vontade nenhuma, tanto mais que a pé e de noite, no regresso andavam-me as pernas e o corpo não, e encostado a minha mãe sem forças e medroso. Noites seguidas assim, Nossa Senhora empoleirada na ranca, por detrás dela um clarão, se não haviam, porque ela não deixava ver, nem toda a gente merecedora, mas olhos não faltavam, os meus também, bem abertos, e não via. Não vês, meu menino, não vês acolá em riba, assim a modos como o luar à beira da lua, não vês? Não via nada que já não tivesse visto, mas algumas crianças viam, e então levantavam-se um grande clamor. As mulheres esganiçavam-se, erguiam os braços ao ar, algumas davam em terra, estrebuchavam, preciso taparem-lhe as vergonhas, que nesse tempo poucas com calcinhas. Dava-lhes mais jeito quando apertadas. Abriam as pernas e logo uma bica a correr pela areia. Sacudiam-se e pronto. Diz que disso fediam. Não me lembro. Lembrança de cheiro, só com cheiro igual, e já não há, ou raro. Os homens é que mais comedidos. Nos copos de verde é que não. Saltavam dos pipos em espuma e então alegria. Donde bujardas pela boca fora, dizia minha mãe que ignorância. Mas eu, do costume, desconfiava de que eles, assim, em coisas da religião diferentes. Apesar de que para padres só eles, as mulheres não. Mas o meu vizinho Azevedo, que não era padre, ali estava também de joelhos e braços levantados.
E até já vira a santa. Pegara até em mim ao colo para me mostrar e nada. Não vi. Seria de eu não gostar de que ele me tocasse. Não sabia porquê, mas não gostava dele. Sempre aquele homem sozinho e sem mulher, com uma cara amarelenta, sem pelo de barba, de voz aflautada, nem homem nem mulher. Fazia-me impressão. Aquilo acabava tarde, quando a lua já dava noutro sítio. Regressávamos a cantar, cantávamos mais alto na travessia da Gandra, mas eu calado, de olhos sempre na fita da estrada, que de uma banda e de outra é que os perigos. Ladrões de costume na encruzilhada do Pinhar dos Catalunas. Ali até gente morta, num pinheiro umas alminhas penduradas. Então, bem agarrada às saias de minha mãe, ela cantava. Eu escutava o coração. E vinha ao rancho junto, não se desfazia ao cautela. Meu tio Manuel, lá porque tinha uma pistola velha, sem licença das autoridades, era pessoa de basófias, sem medo de nada. De uma feita, talvez de algum aperto de bexiga, ficou para trás. Pronto, um bandido, coberto bem de ver pelos da súcia, escondido entre os pinheiros miúdos, mexia-se. Havia de se preparar para o salto. Logo meu tio de arma em punho. Quem é fale ou atiro? Fale ou atiro. Resposta nenhuma. E na mesma ao traste a mexer-se não desistia. Meu tio também não. Daí avança e zás, descarrega as balas todas. E o homem de pé mexia-se como dantes, havia de estar a rir-se. E com ele os da choldra. Mas com tantas balas no corpo e vivo, só alguma alma do outro mundo. Coisa de respeito. E numa enrascada, meu tio, ou melhor safar-se, devagarinho, primeiro e sem olhar para trás, mais ao longe, com passo ligeiro, parar só em casa. Contou ele a rir-se na taverna, que tudo um engano de olhos. Tornara ao pinhal à procura do morto em pé, vira, mas fora um pinheirinho no sítio. Por detrás dele uma acácia com umas lascas tiradas e uma bala espetada. Então o bandido, aquele pinheirinho por obra da aragem e do luar. Ou não fossem pardos de noite os gatos à solta. Mas de minha tia, em segredo, contou o resto. Eu soube-o já crescido. Nessa noite o tio Manuel fedia. Ferrado no sono não dera porque ele se deitara. Fedia tanto que a acordara. Tivera por isso de erguer-se para lhe aquecer uma panela de água e as ceroilas em tal estado que ela sem alma para as botar na barrela, o remédio enterrá-las no alho sem ele saber. E 3 dias não entrara no bucho do meu tio mais que chá de cidreira e pão de trigo, e sem sair de casa parecia mal olhado. Lá arribara. Por isso meu tio não assistiu ao milagre e dizia depois que mentira, milagre nenhum, eu é que... Bem, razões de quem passou por um mau bocado. Razões dele e não minhas. Mas lá que houve milagre, houve-o. Todas as noites lá tornávamos ao pinhal. Um fado. Mas como perder tal prodígio? O céu aberto, sem ordem dos donos, que é como quem diz dos padres. Que rosnavam, não muito, visto como tantos casos assim, e ele também crentes, até arrebanhando o povo para as peregrinações. Por isso um pé atrás, outro à frente, sangravam sem saúde, aquilo para alguma banda havia de cair. Seria para a sua e então... Aquela noite de agosto mais clara que as de janeiro e por isso a Gandra mais negra, só que as ramas do alto envoltas de uma poalha boliam com a aragem. Ao longe escutavam-se vozes, rezavam e cantavam. Havia de estar a chegar a hora do milagre. Ninguém na sabia ao certo. Por isso, dar às pernas por aqueles caminhos de bois, sacrifícios da devoção, compensados à entrada do Pinhal dos Milagres com uma paragem. Ali carros com pipos, regavam-se as goelas, enchiam-se mais os corações. E o rancho um pouco desfeito, mas confortado. Mal se esganiçou uma beata com o Ave de Lourdes, rompemos à uma. Chegava São Bartolomeu, não deixávamos em mãos alheias os nossos créditos, mas eu calado, cozido com a minha mãe. Aquele negrume do Pinhal de desconfiar, sabia lá de onde romperia a santinha e se com as crianças é que se metia, porque não comigo. Rezava-se o terço e todos de contas na mão, e velas, uma luz que nos ardia no nariz e mais negras fazia as sombras do Pinhal. Destas é que me arreciava. E súbito um grito. Ao alto, numa clareira entre os ramos dos pinheiros, parecia que a luz maior, mais larga sem dúvida,
boliam mais os ramos, para lá se apontavam 1000 dedos, porque uma menina de caracóis caídos vira. A mãe levantava-a nos braços. Ela via, pois via, um clarão a mexer-se, uma Nossa Senhora mais luz que gente. Luz, só luz. A menina via porque era inocente. Toda a gente dizia, porque inocente, porque inocente. Então os meninos todos ao colo, às cavalitas, haviam de ver todos, e eu também. Para tanto, ao colo de minha mãe, ela não tirava os olhos dos meus olhos. Apontava ao primeiro, eu abria-os bem, via as rancas mexer-se, até gemiam às vezes. E por entre elas aquelas réstias de leite do céu. Por detrás, uma nuvem de algodão em rama. Também se mexia. Mexia-se tudo. Vês, meu menino? Calado, nem sim nem não. E que medo eu tinha de ver! Poisou-me minha mãe no chão, descoroçoada, e nos seus olhos uma tamanha tristeza. Mas então aquela Nossa Senhora não gostava de minha mãe? E eu não era criança inocente, como a menina de caracóis de estriga de linho? Então eles viam, e eu não. Pois havia de ver. Daí em diante não despeguei os olhos da clareira. Lá no alto, entre os pinheiros, mas assim no meio do povo, Nossa Senhora não daria comigo. Minha mãe arriara, não podia comigo, restava-me rezar. E rezava. E foi quando um vizinho, porque lhe tropeçasse nas pernas, pegou em mim e me ergueu nos ombros. Eu assim mais alto que ninguém, abaixo de mim a multidão, todos com a vista no alto, à cata também eu. E a pouco dei em ver uma imagem de luz ainda em borrão. Com o dedo apontado eu desenhava um manto da cabeça aos pés, mas à vista nem cabeça nem pés, só aquele borrão de luz. Nossa Senhora não podia ser de outra maneira, estava na ponta do meu dedo. Eu via, e então o povo de joelhos, milagre, milagre! O povo de joelhos rezava, minha mãe soluçava também de joelhos. Não me lembro como foi depois, porque mais que tudo pôde em mim o sono. Contou minha mãe que eu nem seara, do colo do meu vizinho caíra como uma pedra na cama, e todo o dia assim. Dormir também alimentava, deixava-me dormir o sono todo da inocência. Além de que não lhe largavam o portão os vizinhos e até gente de longe, queriam ver-me e tocar-me. Aprazava-os minha mãe para a noite no pinhal. Agora, de obrigação não faltar, eu não faltaria. Faltei. Faltámos todos. Porque o dono do pinhal, algum herege, achara que mais importante que as graças celestiais, a defesa da sua propriedade. Estava devassada. Uma feira. Pinhal não. Em vez de caruma no chão, papéis, latas, garrafas, nem os tojos resistiam. Aquilo não era a da Joana, por isso chamara a guarda. Que para outra coisa não existia senão para defender os direitos de cada um. O da propriedade, o maior de todos. Nascia com a pessoa, portanto natural, daí que também divino, para acalmar o povo assim explicar ao padre. E tão bem explicado que de todos aceite. Não era que pelas suas pobres courelas até privações passavam, uma vida de miséria no que era seu. Meu tio Manuel, que depois que se borrara todo deixara de acreditar nos santos e nos padres, e só ia à missa por mor das novidades, disse logo no adro que não ia em tais cantigas, que ali muita inveja. Podia acontecer que à beira do Antoine dessem crescer um santuário maior que o de Santiago da Galiza. E que seria então dos outros? Daí que o mais certo, ordens superiores para matar o pinto no ovo. E mais isto e mais aquilo, já havia quem ensinasse que sim, e se não fosse a vida de cada um, ainda lá estavam. A verdade é que nessa mesma tarde, o pregão pela freguesia de que vedada a entrada no pinhal pelas autoridades. Até uma cinta de arame farpada ao derredor, obra do dono. E a pedido destes dois guardas de espingardas atravessadas, cães é que não, pois que na nossa terra, nesse tempo, ainda não degenerados. Salvaram-se de estar dos bons princípios. E até eu me salvei, pois que de outra forma, talvez encerrado em algum convento, a caminho de santo.